Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setor O, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, estar cumprimentando aí todos os irmãos, todos os ouvintes, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nesse dia abençoado, ao qual Deus preparou para todos nós, irmãos. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus! Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar mais essa programação, irmãos, trazer a palavra de Deus desse dia de hoje para as nossas vidas, né? Mas antes nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. Oremos ao Senhor nesse dia de hoje. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez nós te engrandecemos, nós louvamos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de levar a sua palavra, Senhor, através dos aplicativos, através da rádio, através das redes sociais nesse dia de hoje. Que o Senhor venha nos guiar,
Que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos orientar nesse dia de hoje, Pai. Aonde essa mensagem chegar, Senhor, que possa aí produzir frutos nas mentes, nos corações de cada vida e que a vontade do Senhor prevaleça nesse dia de hoje. Que tudo seja feito para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós somos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na EQNO 5, Conjunto G, lote 55. EQNO 5, Conjunto G, lote 55, Distrito Federal, Brasília. Você que quiser nos fazer uma visita, os cultos são nos domingos, domingo culto da família, a partir das 19 horas. Temos também estudo bíblico da palavra toda terça-feira através das lives, né? A partir das 19 horas. E também nas quintas-feiras temos culto de cura e libertação a partir das 19h30. Temos também as consagrações nas terças e quintas-feiras a partir das 8 horas da manhã. Você que quiser orar, né? Colocar aí sua vida nas mãos do Senhor, toda terça e quinta-feira, a partir das 8 horas. Temos também o projeto de evangelismo de rua, de 15 em 15 dias, né? Sábado sim, sábado não. Nós estamos aí nas ruas, né, irmãos? Levando a palavra do Senhor, entregando ali uma sopa abençoada também, para estar abençoando aí essas vidas que estão aí perdidas neste mundão, amém? E você pode estar nos ajudando também, estamos precisando de bastante roupas, calçados, cobertores, para estar levando para essas vidas, irmãos. Ontem fizemos o evangelismo de rua, né, no sábado, não sei que dia que você vai ouvir essa programação, mas independente do dia, no sábado nós fizemos o evangelismo de rua, e aí várias vidas nos pedindo, né, várias vidas nos pedindo ali roupas, cobertores, e a gente não tinha, irmãos, a gente não tinha para entregar. Então hoje, né, estamos fazendo essa programação aqui também para fazer esse apelo, né, você que estiver ouvindo ou você que for ouvir também, você nos ajude aí, entre em contato e nos ajude com roupas, cobertores, calçados, para estar levando aí para essas vidas que estão precisando. Quando chega o final de ano, as doações de roupas diminuem, né? As doações diminuem bastante quando chega no final do ano. E nós sabemos, irmãos, que no final do ano, né, tem as festas, tem as roupas novas, né, que muitas famílias compram também. Mas vamos pensar no nosso próximo também. Não vamos pensar somente, né, na gente, porque muitas vezes nós temos condições de fazer uma ceia farta, temos condições de comprar roupas novas, calçados novos, mas tem muitas vidas aí que não tem condições, tem muitas vidas que estão precisando aí também. Então vamos compartilhar, né? Vamos fazer também como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, compartilhar também com essas vidas que estão aí precisando, com essas vidas que estão aí carentes, né, precisando aí de uma ajuda, irmãos. Vamos estar compartilhando em nome de Jesus Cristo. Você que quiser anotar aí o meu número e entrar em contato, meu número é 61 986 23 34 31. 61 986 23 34 31. É o número do pastor William para você estar ajudando também. Amém? Quero até agradecer a nossa irmã Sheila Cristina, né? Irmã Sheila Cristina está sempre aí enviando ali, sempre eu recebo ali, né, irmãos, a notificação que ela envia uma oferta, ela envia uma ajuda para a obra. Então Deus abençoe a irmã Sheila, que Deus possa aí estar multiplicando grandemente, né? E não somente ela, mas todos que têm ajudado essa obra também. Que Deus possa estar abençoando e multiplicando 100 vezes mais na sua vida, para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então, irmãos, hoje nós acordamos cedo, né? Já fomos ali no monte apresentar as vidas, apresentar a igreja, apresentar o ministério, apresentar nossas vidas, apresentar nossa família, né? Então nós já fomos cedo ali para o monte, estamos aqui fazendo essa programação. Sabemos que muitos aproveitam o domingão aí para descansar, até mais tarde um pouco, né? Para dormir um pouquinho mais. Mas as programações ficam salvas aí no Facebook, no YouTube, nos aplicativos também das rádios, né? E na rádio também, pelas ondas sonoras. Então, independente da hora e do dia que você ouvir, que Deus possa falar
ao seu coração nesse dia de hoje. Amém? E sem perda de tempo, já demos aqui os avisos iniciais, mas sem perda de tempo, irmãos, queremos aqui trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia de hoje. Porque é por isso que nós estamos aqui nesse dia, para trazer uma palavra do Senhor. E como eu disse, nós estávamos ali hoje já orando pelas vidas nessa manhã de hoje. E ali eu comecei a meditar numa palavra e achei essa palavra muito forte. Achei essa palavra muito interessante, que está lá no Salmo 119. Salmo 119. Você que tiver com sua Bíblia aí, quiser acompanhar, acompanhe o Salmo 119 a partir do versículo 115. Lá no monte nós lemos até o versículo 160. Mas aqui, irmãos, nós vamos estar lendo alguns versículos aqui, né? E deixar Deus agir, deixar Deus falar, né? Segundo a vontade dele. Vamos começar do 119 a partir do 115, se você quiser acompanhar. Abra aí a sua Bíblia para Deus estar falando ao seu coração nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 115. A palavra do Senhor vai começar nos dizendo nessa manhã de hoje: Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Irmãos, vamos começar por este versículo, né? E vamos ler aqui alguns versículos até onde Deus nos direcionar nessa manhã de hoje. Então, Salmo 119, uma coisa me chama a atenção no Salmo 119. Como o salmista amava a lei de Deus, né? Como o salmista naquela época, que escreveu inspirado pelo Espírito Santo esses salmos, amava a lei de Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que a lei do Antigo Testamento, irmãos, ainda não tinha sido revelado, né, os livros do Novo Testamento, ainda não tinha sido revelado, né, por completo a graça de Deus. É claro que o salmista Davi, os profetas que viviam naquela época ali, já conheciam um pouco da revelação de Deus, já conheciam um pouco ali da graça de Deus, do amor de Deus. Porque a palavra do Senhor, né, tinha palavras duras ali através dos profetas, através do Pentateuco, através ali do livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Deuteronômio, Levítico, né? Todo o Antigo Testamento, através dos profetas, através dos Salmos, Provérbios, já tinha ali a revelação, uma porção da revelação do amor de Deus, já tinha uma porção da revelação da graça de Deus, mas tinha também a lei de Deus. A lei de Deus, através de Moisés, que muitos chamam também de lei de Moisés, né? Essa lei já tinha sido ali revelada. E essa lei, o que me chama a atenção é que essa lei era uma lei muito dura. Era uma lei dura, irmãos. Tinha muitos mandamentos, eram milhares de mandamentos ali, né? Vários mandamentos. Então, era uma lei dura. Hoje em dia, se você pegar as Escrituras, hoje em dia, se você pegar a Bíblia, a lei de Deus, você vai ver que tem a revelação da graça de Deus. Tem a revelação do amor de Deus, que foi derramado por todos nós. Então, tem muitos livros ali nos ensinando, né, que nós somos mais do que vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus. Tem a revelação da graça. Mas antes era mais a lei de Deus. Aquela lei que tinha muitas regras, que tinha muitos mandamentos. Quando os estudiosos ali chegam para fazer a contabilidade, né, são mais de 600 mandamentos. Então eram leis muito exigentes e eram leis muito duras. Mas ainda assim o que me chama a atenção é que o salmista amava a lei de Deus. Aí eu fico pensando, hoje em dia, mesmo nós tendo a revelação da graça, a revelação dos mandamentos de Deus, né? A revelação do amor de Deus, muitos hoje em dia, irmãos, ainda não amam a Bíblia, né? Não amam a Bíblia Sagrada, não amam as Escrituras Sagradas. Muitas vezes as pessoas não têm prazer em ler a Bíblia. Às vezes as pessoas não têm prazer, né, em separar um tempo ali de uma leitura profunda da Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa deixa a Bíblia ali aberta, no Salmos 91 ou no Salmos 23 aberta, mas não para ler, para meditar. Às vezes não tem esse prazer todo, esse amor todo. Eu fico pensando, meu Deus, o salmista, ele amava a lei de Deus, uma lei sendo tão exigente, ainda assim ele amava a lei de Deus.
E muitas vezes nós não conseguimos amar as Escrituras com essa profundidade toda que o salmista amava. Mesmo Deus revelando o Filho de Deus, Jesus Cristo, o amor de Deus, o perdão de Deus. Então, irmãos, eu creio que nós também, assim como esse salmista, nós podemos, a partir do momento que a gente começa a ler, que a gente começa a meditar, que a gente começa a refletir na Bíblia Sagrada, eu entendo que nós podemos criar este amor profundo também pela Bíblia Sagrada. Ó, nossa irmã Elisete, irmãos, irmã Elisete apareceu, né, no Facebook aí. Que Deus abençoe, irmã Elisete, em nome de Jesus, irmão Antônio, toda a família, né, para a glória e para a honra do Senhor. Estamos sempre lembrando da irmã, está nas nossas orações também, de toda a família também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu entendo que nós podemos também, né, ter este amor, ter essa profundidade deste amor nos nossos corações, porque a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus, ela nos traz consolo. A palavra de Deus, ela nos traz conforto. A palavra de Deus acalma a nossa alma, acalma a nossa mente, acalma o nosso coração. Quantas vezes nós não estamos assim angustiados? Às vezes estamos ansiosos, né, com alguma situação. Às vezes estamos preocupados com algo. Ou podemos estar até mesmo chateados, né, tristes por alguma situação. E quando nós começamos ali a ler, quando nós começamos a meditar, a palavra de Deus, ela vai aos poucos ali, né, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo, né? Este é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem este poder. Muitas vezes ela nos confronta também, muitas vezes ela vai nos confrontar, vai mostrar os nossos erros. E aí vai gerar dentro de nós um aquebrantamento, vai gerar dentro de nós um arrependimento. Nós vamos nos arrepender. Nós vamos pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, né? Vai gerar dentro de nós esse aquebrantamento que nós tanto precisamos. Então, o que me chama muita atenção nesses Salmos 119 é o amor pela lei, irmãos, que o salmista tinha. Eu amo a sua lei, é o título dessa mensagem também, né? Então, começa dizendo isso no Salmo 119, versículo 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Primeiramente, o salmista está pedindo aqui proteção. Eu entendo que ele está pedindo proteção. E aqui ele chama de malfeitores aqueles que desejam o mal dele, né? Aqueles que lançam palavras contrárias, aqueles que perseguiam o salmista até mesmo para tirar a vida do salmista. O salmista chama eles de malfeitores. E ali ele fala, apartai-vos de mim. E aqui ele explica, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Eu sinto que muitas vezes existem certas pessoas, irmãos, que podem nos afastar, né, do nosso Deus. Podem nos afastar. Ele diz aqui, apartai-vos de mim, pois eu guardarei os mandamentos do meu Deus. Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas que se aproximam da gente. Porque nem todos vão se aproximar com sinceridade. Nem todos vão se aproximar de você querendo o seu bem. Eu até li uma frase certa vez, e essa frase dizia assim, que a amizade verdadeira é aquela amizade que te aproxima de Deus, não é aquela que te afasta de Deus. Eu, quando estava no mundão, eu experimentava muito disso. Tinha muitas amizades, conhecia muitas pessoas, mas nem todos me aproximavam de Deus. A maioria, na verdade, me afastava de Deus, porque eram amizades que me levavam para o caminho errado também. É claro que eu ia porque eu queria também, né? Ninguém me obrigava. Mas eram amizades que me incentivavam a beber, me incentivavam a ir para as farras, me incentivavam, né, a viver neste mundão aí, irmãos, afastado do Senhor, a viver nessa vida pecaminosa. Então essas eram as amizades. E essas amizades me afastavam dos caminhos certos, dos caminhos do Senhor. Eu até fiquei feliz porque ontem eu vi um amigo meu, né, um amigo de muito tempo, conheço ele desde a minha juventude, e este meu amigo, há muito tempo que eu não via, não conversava com ele, conversei ontem, é o Edson, né? Este meu amigo também, hoje em dia, ele está na presença do Senhor. Hoje em dia ele está na presença de Deus, e eu fico muito feliz com isso.
Mas ali ele começou a me lembrar também de outros amigos conhecidos que a gente tinha naquela época, que até hoje, irmãos, não conseguiram largar os vícios, não conseguiram largar as bebidas. E ele me disse ali um caso de um conhecido nosso que está bebendo tanto que ele chega até a conversar sozinho, falar sozinho. E aí isso entristeceu meu coração, né? Porque eu penso, meu Deus, isso aí já está afetando até a mente dele, né? Está afetando o psicológico, está afetando a razão dele. Porque a pessoa chegar a falar sozinho é porque a mente já foi afetada. Então veja, irmãos, como essas coisas não compensam. Eu passei muito tempo da minha vida nos vícios da bebida também. E esses vícios foram muito prejudiciais a mim também. Nunca me trouxeram nada de bom. Então veja que começa a afetar até mesmo o psicológico, até mesmo a mente. Se eu for contar, eu creio que eu passei mais ou menos uns 20 anos nesses vícios também. Mas graças a Deus, irmãos, entreguei minha vida para o Senhor e consegui superar isso. Consegui superar essa fase de bebidas, de drogas, de farras, né? Então não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor nas nossas vidas. Então o salmista disse isso, ó, apartai-vos de mim, malfeitores, pois eu guardarei os mandamentos do meu Deus. Ele estava dizendo, nada vai me desviar dos mandamentos do meu Deus. E aqui no versículo 116 ele diz, ó, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhados da minha esperança. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos mantém vivos. É a palavra de Deus, irmãos, que não nos deixa passar vergonha, que não nos deixa ser envergonhados, porque o inimigo das nossas almas, ele quer o tempo todo nos envergonhar. Ele quer nos ver mal, ele quer nos ver na pior, ele quer te ver fracassado, ele quer que sua vida conjugal fracasse, quer que sua vida sentimental fracasse. Ele quer que sua vida emocional fracasse, irmão, sua vida espiritual. Ele não quer ver o seu bem, o inimigo da sua alma não quer ver o seu bem. Ele quer te ver envergonhado, mas eu lembro que no Salmos 25 vai dizer o seguinte, fala, envergonhados serão aqueles que tentarem nos envergonhar, que quiserem nos ver envergonhados. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos sustenta. O que vale sobre a minha e sobre a sua vida é o que sai da boca do Senhor. Vamos passar sim por momentos difíceis, vamos passar por fases ruins, vamos passar por dificuldades, mas se a gente se manter firme na presença de Deus, irmãos, Deus ele vai nos exaltar diante dos nossos inimigos. E eu vou dizer uma coisa, inimigos não somos nós que temos que considerar as pessoas como nossos inimigos, não. Mas infelizmente tem muitas pessoas que nos consideram como inimigos deles. São as pessoas, irmãos, que têm que nos ter como inimigos. Nós não podemos ter ninguém como inimigos. Temos que ter, sim, cuidado com quem a gente anda, com quem a gente se abre, com quem a gente fala, com quem a gente convive. Nós temos que ter cuidado, sim. Mas a Bíblia fala que nós temos que orar, até mesmo pelos que nos perseguem. Então hoje nós tiramos um período de oração, oramos por todos aqueles que estão dos nossos lados, do nosso lado, né? Mas oramos também, até mesmo pelos que nos perseguem. Eu falei, Senhor, eu tirei um período para orar por todos aqueles que o Senhor colocou para estar nos ajudando. Agora eu vou orar também por todos aqueles que até mesmo, aqueles que eu não sei, mas que muitas vezes me desejam mal, às vezes não desejam a minha vitória. Eu vou estar orando, Senhor. E comecei a apresentar. Falei para o Senhor, Senhor, trabalhe na mente, trabalhe no coração até mesmo daquelas pessoas que não me desejam bem. Trabalhe na mente e no coração dessas pessoas também. Porque a Bíblia manda fazer isso. Isso não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou perfeito, não. É porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. E quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos sendo, sabe o quê? Sábios, inteligentes. Então a oração é essa, Senhor, até mesmo aqueles que me perseguem, que o Senhor abençoe no dia de hoje. Que o Senhor trabalhe na mente, que o Senhor trabalhe no coração. Até mesmo aqueles que eu nem sei, mas que não desejam a minha vitória. É assim na sua vida também, irmãos. Faça essa oração também, que Deus vai estar te abençoando. E aqui o salmista diz, ó, sustenta-me conforme a tua palavra para que viva.
Quando nós estamos sustentados pela palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, irmãos, Deus ele vai nos livrar da morte. Nós só vamos morrer mesmo nessa terra quando chegar o momento certo, quando Deus nos levar no momento certo. Eu entendo que toda morte é permissão de Deus. Toda morte é permissão de Deus, porque é Deus que dá a vida e é Ele que tira. Mas eu entendo, irmãos, que existem mortes que não é no tempo de Deus. Você sabia disso? Porque a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia tem um conselho ali para os jovens, né? A Bíblia fala para os filhos honrarem pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Então aí tem uma revelação. Se os nossos dias podem ser prolongados na terra, isso significa que os nossos dias também, eles podem ser abreviados nessa terra. Quantos jovens não morrem aí, irmãos? Com 10 anos, 11 anos, 12, 15 anos, né? Às vezes nem alcançaram ainda a sua fase adulta e já morrem. Eu entendo que os dias eles foram abreviados para esses jovens. Eu entendo que não foi no tempo de Deus. Foi sim permissão de Deus, mas não foi no tempo de Deus. Porque se a gente escolher errado, a gente pode morrer também. A Bíblia fala que todas as nossas escolhas, irmãos, vai acabar sendo escolhas de vida e de morte. Deus ele falou no Antigo Testamento: eis que coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva bem você e os seus descendentes. Então Deus ele nos dá escolhas de vida e de morte. Nós é que escolhemos se nós vamos viver ou se nós vamos morrer. Se nós vamos viver com Deus ou se nós vamos morrer sem Deus. Então a lei de Deus nos sustenta e a gente tem vida. E aqui diz, ó, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Todos nós temos que ter fé e ter esperança. Então eu entendo, quando você mantém a sua fé em Deus, Deus ele vai honrar essa sua esperança. Quando você tem fé, você tem esperança. E aí Deus ele vai honrar. Você não vai ser envergonhado. Aquilo que você espera, a esperança que você tem em Deus, segundo o propósito de Deus, vai se cumprir na sua vida. Porque os nossos propósitos, irmãos, nossos pensamentos, nossos planos, têm que estar alinhados aos planos de Deus. Aqui nós vamos prosseguir na leitura, você vai ver uma coisa interessante. Estou lendo o Salmo 119, estou no versículo 117. Diz assim, ó, sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Então Deus nos sustenta, Deus nos dá livramento, Deus nos salva, e aí a gente continua fazendo o quê? Respeitando a palavra dele, respeitando os estatutos dele. E aqui no 118 vai dizer, ó, tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos seus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Olha, irmãos, quando eu estava lendo isso com minha esposa lá no monte, aí eu falei, tá vendo, Nima, como isso é forte? Tá vendo como não compensa fugir dos propósitos de Deus? Irmãos, o pior erro que nós podemos cometer é fugir dos propósitos de Deus. É fugir dos planos que Deus traçou para as nossas vidas. Porque Deus, ele traçou um plano para mim e para a sua vida. Deus, ele fala lá em Jeremias 29, versículo 11. Ele diz assim, ó, eu é que conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. É isso que a palavra de Deus diz. Lá nos Salmos também 139 vai dizer que Deus, ele escreveu os nossos dias. Ele escreveu todos os dias da nossa vida. Sem que nenhum dia ainda existisse, ele já tinha escrito todos os nossos dias no livro dele. Ou seja, ele escreveu uma história sobre mim e sobre você. Ele escreveu essa história para que a gente viesse viver essa história. Mas somos nós que escolhemos se nós vamos viver a história com Deus ou a história sem Deus. No dia 31 deste mês de dezembro agora, vai ter ali o culto da virada no ministério, né? E Deus, ele me deu um tema ali. O tema é o novo com Deus. É, irmãos, o novo com Deus. Está lá em Isaías 43, versículo 18, né? O novo com Deus. Porque, irmãos, o novo de Deus todo mundo quer. Não é verdade? O novo de Deus todos nós queremos.
Ah, eu quero o novo de Deus, eu quero a bênção de Deus, quero a prosperidade de Deus, eu quero muitas vezes, né, um relacionamento que Deus vai colocar na minha vida, um novo relacionamento que vem de Deus. Eu quero um novo emprego, eu quero um novo salário, eu quero um novo carro, eu quero uma nova casa. E eu creio que Deus vai me dar. Então, ou seja, o novo de Deus todo mundo quer. Agora, o novo com Deus. O novo com Deus são poucos, irmãos. São poucos que querem o novo com Deus. Deus fazer coisas novas nas nossas vidas e nós estarmos na presença dele. São poucos que querem. Porque o novo com Deus não é só bênção, não. Você acha que o novo com Deus vai ser só bênção? Só coisa boa? Não. O novo com Deus muitas vezes vai trazer dor. A Bíblia mesmo fala, no mundo teremos aflições. O novo com Deus muitas vezes vai nos trazer dor. Às vezes o novo com Deus vai nos trazer lágrimas. Vai nos trazer esforços, renúncia. Mas é o novo com Deus. No mundão, eu fazia o que eu queria também, né? Ia para onde eu queria. Ia para a festa que eu queria. Estava junto de quem eu queria. Se quisesse sair de noite eu saía. Se quisesse beber eu bebia. Então eu fazia o que eu queria. Eu até tive uma revelação esses dias, né? Eu entendi que a verdadeira liberdade não é fazer sempre o que quer. A verdadeira liberdade, irmãos, não é você fazer sempre o que você quer, não. A verdadeira liberdade é você fazer sempre o que você precisa fazer. Nossa diaconisa Geni, Deus abençoe a diaconisa Geni, o Luquinhas, o Gesso, né? Toda a família, né? A irmã gosta muito do ensinamento também, que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, é isso. A verdadeira liberdade não é você fazer tudo o que quer, é você fazer tudo o que é preciso fazer. Porque vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes você não vai querer orar. Você vai estar cansado. Às vezes Deus coloca no seu coração ali para você fazer um propósito de madrugada. Aí você acorda cansado. Ou seja, você não quer fazer aquilo. Você não quer orar porque você está cansado, você quer dormir. Mas, irmãos, você é livre. E com essa liberdade que você tem, você vai orar, você vai renunciar à sua vontade. Você não vai ser mais escravo dos seus desejos. Porque quando nós fazemos o que nós queremos, nós estamos sendo escravos da nossa própria vontade. Mas, irmãos, ser verdadeiramente livre não é fazer só a nossa vontade. Ser verdadeiramente livre é fazer a vontade de Deus. E nem sempre nós vamos querer fazer a vontade dele, mas ainda assim nós vamos fazer porque nós somos livres. O diabo não vai ter mais domínio sobre nós. O pecado não vai nos dominar mais. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem parar de beber, mas não conseguem parar de beber. Então essa pessoa não é livre. Na mente dessa pessoa, a pessoa pensa, eu sou livre sim. Eu sou livre sim, eu faço o que eu quero beber, eu bebo. Não, ela não é livre, ela é escrava. Ela é escrava do vício. O vício está escravizando ela. Então no mundão nós não temos essa revelação. No mundão nós não temos essa visão. No mundão nós achamos que nós somos livres porque nós fazemos tudo o que nós queremos, mas não é, irmãos. Ser livre é você ter o poder de dizer não. Ter poder de dizer não às bebidas, às drogas, aos prazeres pecaminosos. No mundão você diz não aos prazeres pecaminosos, você não diz não, você se entrega aos prazeres pecaminosos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, você pode até sentir vontade, mas você vai dizer não. Você pode até sentir vontade de pecar. Porque o pecado, irmãos, ele é sedutor. O pecado, vamos falar a verdade, o pecado ele é doce. Ele pode até trazer um prazer momentâneo. Mas no final ele se revela como veneno. Você pensa, nossa, que negócio gostoso. É doce como mel, mas no final você vai ver que é veneno. O pecado pode até dar uma falsa sensação de liberdade, mas na verdade ele escraviza. O pecado pode até trazer aquela sensação de vida. Eu sou livre, vou viver minha vida, mas na verdade ele é morte. Então, irmãos, o pior erro do crente é desviar do propósito de Deus. Tem muitas vidas, irmãos. É claro que o sofrimento vem para todos. Para o crente, para o não crente, para o cristão, para o ímpio. O sol nasce para todos, mas a sombra é para aqueles que acreditam. O sol nasce para todos, né? Não tem esse ditado? O sol nasce para todos? Mas a sombra é para aqueles que lutam, perseveram, acreditam e têm fé. Porque como você vai ter sombra se você não plantar uma árvore? A sombra é para aqueles que semeiam. Então, irmãos, olha só que interessante.
todos sofrem. Tanto crente como não crente, todos sofrem, irmãos. Mas a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que aqueles que estão na presença do Senhor, esses vão estar guardados, protegidos, e no final vai obter sua vitória. Uma vida sem Deus, irmãos, no final é derrota. Mas uma vida com Deus, mesmo que tenha luta, no final é vitória. É a garantia de vitória no final. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, todos sofrem, mas tem muitas pessoas que estão sofrendo porque se desviaram dos caminhos do Senhor. Se desviaram dos propósitos do Senhor. Depois você pode ler lá no Salmo 127, versículo 1 em diante. Vai dizer que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia a sentinela. Então vai ser inútil a gente acordar cedo, de madrugada, trabalhar até altas horas da noite, comer o pão de dores. Tem muitas vidas que estão comendo o pão de dores. Estão se matando de trabalhar, se matando de se esforçar, irmãos, mas com muito sofrimento. Até consegue ali ganhar o seu salário, até consegue ali as suas conquistas nessa terra, mas com muito sofrimento. Por quê? Porque se desviaram dos caminhos do Senhor, dos propósitos de Deus. Se apoiaram no seu próprio entendimento. Às vezes a pessoa pensa assim, pastor, mas isso só acontece com ímpio. Não, acontece com crente também. Às vezes a pessoa é crente, irmãos, mas tomou uma decisão segundo o seu próprio entendimento. E agora está sofrendo. E agora está comendo pão de dores. Às vezes não guarda mais a fidelidade a Deus em todas as áreas, irmãos. Tem muitas pessoas que deixaram de ser fiéis a Deus. E aí, até conquista, mas conquista o pão de dores. A Bíblia fala que Deus, ele nos dá a provisão até quando nós estamos descansando. Lá no Salmo 127 vai dizer também. Deus dá aos seus justos o sono. Ou seja, até quando nós estamos descansando, Deus está provendo. Deus está quebrando os ferrolhos. Deus está ali abrindo caminhos no deserto. Deus está aplanando as montanhas, né, que impedem muitas vezes a gente de prosseguir. Até quando nós estamos descansando. Então, o pior erro do ser humano é se desviar dos propósitos de Deus. Olha só o que diz aqui, ó, Salmo 119, versículo 118. Tu tem pisado aos pés todos os que se desviam dos seus estatutos. Quem se desvia dos estatutos de Deus vai sofrer, irmãos. Nós temos na palavra de Deus Jonas. Jonas, quando desviou do propósito, do chamado, da missão, o que acontece? O que aconteceu? Pegou ali um navio, veio uma grande tempestade. Deus envia tempestade para crentes desviados. Envia. Tem pessoas que têm um chamado, irmãos, para evangelizar, para pregar, para fazer a obra de Deus, para fazer o ID, chamado de evangelista, chamado de pastor, chamado de missionário, mas preferiram viver a sua vida sem cumprir com o chamado, sem cumprir com o propósito. Se apoiaram no seu próprio entendimento. Pensam, não, esse negócio de igreja aí dá muito trabalho, eu vou viver minha vida. Vou viver minha vida, vou me divertir, vou curtir a vida adoidado. Se desviaram. Deus fala, vem por aqui, e a pessoa vai por ali. Deus fala, vai por este caminho, e a pessoa vai por outro. Deus fala, vai por este caminho é estreito, este caminho é apertado, este caminho é difícil, mas eu estou contigo e vou te dar a vitória no final. Aí sabe o que a pessoa prefere? O caminho mais fácil. Fala, não, este caminho de servir a Deus, este caminho de frequentar os cultos, este caminho de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de ter que estar na igreja 2, 3 vezes na semana, não, esse caminho aí é muito difícil. Eu prefiro o meu caminho aqui. Estar fazendo o que eu quero, ir na igreja o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, fazer a obra quando eu quiser, se eu quiser. É o eu, né? Eu. Eu é que sei, eu é que faço, eu é que aconteço. De vez em quando nós ensinamos aqui, né? Os 5 ex que derrubaram Satanás. Os 5 ex, irmãos, que derrubaram Lúcifer, né? Lúcifer, certo dia, ele falou consigo mesmo. Eu subirei, eu erguerei, eu serei como o Altíssimo, eu farei. Os ex que derrubaram Lúcifer, né? É o eu do ser humano. Eu acho isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Esse pastor não sabe de nada.
Esse irmão aí não sabe de nada, quem sabe da minha vida sou eu. O eu. Porque o sábio ele não ouve só o seu próprio eu. Na verdade, o sábio ele dá ouvidos a outras pessoas também. Ele ouve conselhos. O sábio, ele ouve a correção. Ele ouve a disciplina. Agora o tolo não, o tolo rejeita. Eu é que sei, eu é que faço. Então muitas vezes nos falta humildade, né, irmão? Humildade para a gente trilhar o caminho certo. Então, prosseguindo aqui a leitura, diz isso, ó, tu tem pisado aos pés todos que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. É engano, irmãos. É falsidade. Levar uma vida sem Deus é engano. É falsidade. Nós temos que ter uma sinceridade com Deus. Então a leitura continua aqui, ó. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. Irmãos, é palavra forte, é palavra impactante, mas é palavra de Deus. Estou lendo os Salmos aqui, 119, versículo 119. É palavra de Deus. Aqui nesse versículo específico, os ímpios são chamados de escória. Escória, irmãos, é algo inútil. É algo que não serve para nada, é algo que ninguém quer. Não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Deus, irmãos, nós somos a coroa da criação de Deus. Deus, ele nos quer como vencedores, como guerreiros, como mais do que vencedores. Vencedor tem no mundo, irmãos. No mundo tem vencedor. No mundão aí está cheio de vencedores. Mas, irmãos, com Deus, nós somos mais do que vencedores. É algo muito mais elevado. E aqui diz, ó, por isso amo os teus testemunhos. É o tema, né, da pregação de hoje. Eu amo a tua lei. É isso que nós temos que fazer. Amar a lei do Senhor. Amar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Como eu falei, nem sempre vai ser fácil. Mas vai ser o melhor caminho. Fazer a obra de Deus, irmãos, exige renúncia. Exige, sim, esforço. Exige tudo isso. Mas não tem coisa melhor. Está falando aqui quem já experimentou os dois lados. Eu já experimentei a vida no mundão. Já experimentei a vida de festa, de farras. Era uma alegria passageira, momentânea, instantânea. Passava muito rápido, irmãos. Passava muito rápido. Agora, a obra de Deus, acontece algo interessante. A obra de Deus, todos os dias nós somos renovados quando nós fazemos algo para Deus. Todos os dias nós podemos fazer. Nós não estamos falando de você ir para a igreja todo dia, não é isso. Aonde você estiver, você pode fazer algo de bom. Porque a obra de Deus são coisas boas. A obra de Deus são boas obras. Todos os dias você pode fazer algo de bom. Todos os dias você pode fazer algo de útil para a sua vida. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, na faculdade, seja na sociedade, aonde você for. Você pode fazer algo de bom. E isso é fazer a obra de Deus. Fazer o bem é fazer a obra de Deus. Mas o mais importante de tudo, isso tudo tem que ser o quê? Baseado na fé que você tem. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: nossa irmã Valéria, Deus abençoe a irmã Valéria, Deus abençoe a mãe da irmã Valéria, o pai, né, toda a família. Deus abençoe em nome de Jesus toda a família abençoada, viu? Em nome de Jesus, os filhos, né? Deus abençoe os irmãos, toda a família em nome de Jesus. Então, irmão, certa vez chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus assim: mestre, o que eu devo fazer para fazer a sua obra? Como que eu faço para fazer a obra de Deus? Como é isso? Como é fazer a obra de Deus? Aí sabe o que Jesus respondeu? No nosso pensamento a gente pensa que Jesus ia responder o seguinte: fazer a obra de Deus é levar alimento para os pobres, roupa para os pobres, né? Limpar a igreja, fazer a obra de Deus, essas coisas. Irmãos, isso também é a obra de Deus. Mas Jesus respondeu uma coisa diferente. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu o seguinte: fazer a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. É forte, né? Fazer a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Aí eu ficava tentando entender esse versículo quando eu era novo na fé. Senhor, como é que é isso? Fazer a obra de Deus então é crer naquele que ele enviou? Aí eu entendi, irmãos. Porque, irmãos, tudo começa pela fé.
A Bíblia fala que aonde não há fé, há pecados. Aonde não há fé, há pecado. Então você pode fazer muitas coisas boas, mas se você não tiver fé, não adianta de nada. Irmãos. Se você não tiver fé, não adianta de nada. Quando você evangeliza, tem que ser pela fé. Senão vai ser ineficaz. Quando você vai entregar alimentos, tem que ser pela fé. Quando você vai entregar uma roupa para o necessitado, tem que ser pela fé. Quando você vai limpar a igreja, tem que ser pela fé. Senão, não tem serventia nenhuma. Muitas pessoas fazem coisas boas. Não é só o cristão que fazem coisas boas. Tem muitas pessoas que ajudam o necessitado, ajudam o pobre, ajudam o mendigo, mas não tem fé. E aí? Não adianta de nada, né? No final não vai ter a salvação. Vai ser abençoada nessa terra, porque a Bíblia fala que quem faz o bem é abençoado. Quem planta, colhe. Às vezes o crente fica até sem entender, porque o ímpio prospera e eu não prospero. Irmão, se o ímpio também plantar, ele vai colher. Se o crente plantar, ele também vai colher. Essa é uma lei da semeadura. Essa lei aí vale para todos. Não é só para os crentes, vale para todos. Agora tem pessoas que vão ser abençoadas somente nessa terra, mas no final não vão obter a salvação. Nessa parte aí o cristão tem uma vantagem, porque o cristão, além de ser abençoado nessa terra, no final ainda tem a vida eterna. Certa vez também Pedro, né? Eu gosto muito de Pedro. Pedro muitas vezes ele era ousado, né? Ele era ousado, ele era para frente. Certa vez ele chegou para Jesus, Jesus estava explicando ali, ó. Jesus estava explicando, todos aqueles que deixam mães, pais, irmãos, propriedades por amor de mim, eu nessa terra vou multiplicar tudo isso. Vou multiplicar tudo isso nessa terra. Aí Pedro chegou para Jesus e falou, mestre, e nós, Senhor? Nós temos deixado tudo para seguir ao Senhor. O que é que nós vamos receber? Aí Jesus reforçou, né? Jesus, todos aqueles que renunciam por amor de mim, eu multiplicarei bens, fazendas, né? Coisas dessa terra. Vou multiplicar tudo dessa terra. E mais a vida eterna. Ou seja, Jesus estava dizendo isso, né? Terá bênçãos nessa terra e mais a vida eterna no final. Percebeu a diferença? Então tem pessoas que são abençoadas nessa terra, mas não têm a vida eterna. Irmãos, tem pessoas que não conseguem conquistar tanto nessa terra, mas conquistam a vida eterna, porque tem fé. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que com Jesus, se você tiver uma vida ali com Deus, uma vida honesta, uma vida de trabalho, uma vida de esforço, você pode conquistar muitas coisas boas nessa terra e ainda conquistar a vida eterna. Irmãos. Sabendo que, claro, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua missão. Eu entendo que a prosperidade é um dom. Prosperidade, assim, né? Tem pessoas que são muito prósperas mesmo, financeiramente mesmo falando. Eu entendo que prosperidade é um dom, mas não é para todos. Irmãos, prosperidade não é para todos, não. Vamos ser bem sinceros. Todos podem conquistar, todos podem ter aí todas as suas necessidades ali supridas por Deus, sim. Mas prosperidade financeira não é para todos. Vamos ser sinceros, porque às vezes essa teologia da prosperidade quer enganar as pessoas. Mas não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele era um homem próspero. Quando ele vivia ali pela lei, quando ele perseguia os crentes, ele era poderoso, ele era influente, ele era próspero. Era. Mas quando ele começou a servir a Jesus, chegou um momento que ele falou, eu aprendi a conviver com tudo. Aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a conviver com passando frio, aprendi a conviver estando aquecido. Mas no final ele fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele falou, eu posso passar por todas as coisas. Ter muito, ter pouco, estar aquecido, passar frio, ter um teto, estar sem um teto para me abrigar, estar livre, estar preso. Ele aprendeu a conviver com tudo. Irmãos, a Bíblia mostra vários homens de Deus. Nem todos os homens de Deus alcançaram essa prosperidade que muitas vezes a teologia da prosperidade, né, prega. Essa prosperidade financeira que nós estamos falando. Porque sabe o que é ser próspero? Prosperidade é ausência de necessidade. Irmãos, prosperidade é ausência de necessidade. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tem pessoas que têm pouco dinheiro, mas que com pouco dinheiro consegue viver, consegue se manter e ainda consegue ter paz. Quantas vezes você não chega numa cidade do interior, né?
Aquela casinha humilde, aquela casinha ali que não tem muitos móveis, aquela casinha que nem tem muita tecnologia, não tem, mas tem alegria, mas tem paz, mas tem Deus, né? Ao mesmo tempo, você pode chegar numa mansão. Eu já trabalhei de pintor, irmãos. Já trabalhei de pintor, né? Com o ex-marido da minha avó. Ele era pintor e ele me levava para ajudar ele. Irmãos, eu entrava nas mansões ali do Lago Sul e do Lago Norte. Eu tinha que olhar para cima de tão grande que era a casa. Quando eu entrava na sala, eu olhava para cima para ver olha o tamanho da parede que nós vamos ter que pintar. Tinha que olhar para cima de tão grande que era. Mas, irmãos, muitas vezes você via aquelas pessoas emburradas, aquelas pessoas que nem olhavam para você direito, nem olha para nós direito, né? Aquelas pessoas com aquela altivez, nem fala com a gente direito. Só fala, o serviço é isso aí. Não oferece um copo d'água muitas vezes. É. Então, irmãos, não adianta. Prosperidade é a ausência de necessidade. Você vai ter o de comer, o de beber, o de vestir, onde morar. Vai estar protegido. Mas você não vai ter só isso. Você vai ter também paz. Você vai ter a alegria do Espírito Santo. Você vai ter amor no seu coração. Você vai ter humildade. Então não vai te faltar nada, irmãos. Essa é a verdadeira prosperidade. Amém, irmãos? Como eu disse, a gente ia ler só alguns versículos aqui dos Salmos, né? Então eu vou ler o último versículo aqui para estar encerrando, que é o versículo... Vamos ler aqui o versículo 20, irmãos. Vou ler o versículo 22. Perdão, 23. Diz assim, ó. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Olha, irmãos, nossos olhos têm que estar focados sempre nisso, na salvação do Senhor. Às vezes, a caminhada vai ser cansativa. Não vamos dizer que muitas vezes não vamos nos cansar fisicamente, até emocionalmente também, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que perseverar até o fim, continuar com os nossos olhos, mesmo que muitas vezes desfalecidos, mas com os nossos olhos na salvação. E aqui no versículo 24 diz para encerrar: usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. O segredo que Deus quer nos passar nessa manhã de hoje é esse, irmãos. É que nós devemos amar a lei do Senhor. Devemos perseverar, continuar com os nossos olhos fitos na salvação. Nunca desistir, por mais difícil que seja. Eu vejo irmãos que passam muita dificuldade, né? Irmãos que estão com dificuldade na família, às vezes no casamento, às vezes no trabalho. É difícil, mas eu considero esses irmãos como guerreiros, que ainda assim eles não desistem de buscar a Deus. Ainda assim eles não desistem de cultuar a Deus. Quando estão ali na igreja, perseverando, orando, sabendo que estão passando dificuldades em casa. Isso é muito bonito. Olha, irmãos, hoje eu fiquei com meu coração agradecido. Quando eu fui ali para um monte de manhã com minha esposa, eu vi ali várias pessoas orando. Jovens, senhoras, senhorinhas, irmãos, de idade. Tinha uma senhorinha que nem ficava em pé, ficava sentada na cadeira. Levaram a cadeira para ela, ela sentada ali, falando de Deus, louvando a Deus, louvando hinos. Vários louvores da harpa. Os crentes orando ali com vontade, com fervor. É isso que nós precisamos, irmãos. Orar com vontade, com fervor. Quando estivermos reunidos na igreja, é orar com vontade, com fervor. É louvar com vontade. É, irmãos, é isso que nos traz a vitória. E aí eu agradeci a Deus, falei: Deus, graças ao Senhor que ainda tem pessoas que oram. Te dou graças, Pai, que ainda tem pessoas que oram. O monte estava cheio, irmãos, estava lotado. Então, por mais que a frieza chega muitas vezes, ainda existem os remanescentes. Pessoas que buscam, pessoas que oram. E aí eu agradeci a Deus. E aí a gente sai revigorado. A gente sai fortalecido. Sai tão fortalecido que deu vontade de vir aqui falar de Deus, né, irmãos? Nessa manhã de hoje. Mas é isso. Ame a lei do Senhor. Ame a palavra do Senhor, que Deus ele vai te dar a vitória. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem de hoje. E você que quiser nos visitar, faça uma visita. Ministério Segundo o Coração de Deus se localiza na QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília. Cultos nos domingos, às 19 horas.
Quinta-feira, culto de cura e libertação. Terça e quinta, culto de consagração nas terças e quintas também, né? Culto de consagração das 8 às 9 horas. Culto de cura e libertação a partir das 19h30 e domingo, culto da família a partir das 19 horas. Nas terças-feiras também temos um encontro marcado aqui pelas redes sociais, né? Facebook, no estudo bíblico da palavra toda terça-feira a partir das 19 horas. Tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido uma bênção do Senhor e está cada vez melhor para a glória e para a honra do Senhor. Amém, irmãos? Então, nessa manhã de hoje, fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.